Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, né? Ficou bem complicada a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro após aquele empate desastroso em São Januário contra o São Paulo. Vamos trazer aqui como que está a classificação, os próximos 5 jogos do Vasco. Também vamos falar aqui de jogadores que podem deixar o nosso clube, que estão em fim de contrato, e vários desses jogadores nem deverão permanecer para a próxima temporada. Você vai ver quem são esses jogadores. Também vamos falar aqui do Gabriel Peck despertando o interesse do Palmeiras, cara. Será que o jogador vai ser vendido? Vamos explicar essa situação. O jornalista falou sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, terminada mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, o Vasco volta mais uma vez para a zona do rebaixamento após empatar por 0-0 em São Januário contra o São Paulo, um São Paulo que não queria nada com nada. O Vasco, com medo do São Paulo, entrou cagando nas calças, com medo de tomar uma sapatada do São Paulo e não conseguiu jogar, né? Não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo contra o São Paulo. Infelizmente, a rodada foi terrível para o Vasco, principalmente com a vitória do Santos em cima do Palmeiras, né? A situação é a seguinte: o Vasco está na 17ª colocação, com 27 pontos conquistados. O 16º colocado, que é o que interessa ao Vasco hoje, é o Bahia, com 28 pontos, e o 15º colocado é o Cruzeiro, com 30 pontos. Mas é sempre bom ressaltar que o Cruzeiro ainda não jogou nessa rodada, vai enfrentar o Cuiabá. Caso de vitória, se distanciará também aí da zona, né? A situação do Vasco vai ficar mais feia ainda. Além também do Internacional ter vencido seu jogo e se distanciado da zona do rebaixamento. O Internacional estava a 2 pontos somente do Vasco. Infelizmente acabou ganhando ontem o Grenal e se distanciou totalmente da zona, chegou a 32 pontos. O Vasco agora vai ter pela frente o Fortaleza no próximo dia 18. Teve uma alteração no horário pela CBF e esse jogo será às 9h30 da noite em São Januário. Jogo contra o Fortaleza, jogo muito importante para o Vasco. Fortaleza é um time muito chato, o Vasco não é favorito a ganhar do Fortaleza. Fortaleza jogar o que sabe, o Vasco vai sofrer bastante nessa partida. O que me assusta no Vasco é que o Vasco vem jogando muito mal desde o jogo contra o América Mineiro. Naquele jogo o Vasco ainda conseguiu a vitória, mas depois dali desandou, né? Perdeu para o Santos de maneira infantil, de maneira totalmente displicente, tomou uma goleada humilhante na Vila Belmiro e empatou contra o São Paulo jogando muito mal, cara. Jogando em São Januário, com o torcedor apoiando. O Vasco jogou muito mal, cara. Fez, sem dúvida nenhuma, uma das piores partidas aí do comando do Ramon Dias à frente do Vasco. E ainda, para a comissão técnica do Vasco, foi bom um pontinho, né? Quando você para olhar a tabela de classificação, você vê que foi desastroso esse ponto conquistado. O ideal seria, claro, a vitória. E hoje o Vasco estaria fora da zona do rebaixamento. Agora vai ficar 11 dias parado por conta da data FIFA. Vai ter eliminatórias aqui no futebol sul-americano, na Europa e por aí vai, né? E agora o Vasco vai parar por 11 dias e a gente espera que seja corrigido esses problemas que o Vasco vem encontrando no Campeonato Brasileiro de não jogar bem, né? Literalmente, o Vasco não tá jogando bem, tá jogando muito mal. E eu fiquei muito assustado com esse jogo contra o São Paulo e com muito medo desse time lutar realmente até o fim para não cair de divisão e ali se salvar, mano. Vai ser por 1 ou 2 pontos, não vai ser aquela distância larga como muitos imaginavam. Hoje o cenário pro Vasco é de 16º, 15º colocado no máximo. Acho que nem sul-americano o Vasco vai conseguir pegar jogando dessa mesma forma aí. E lógico, claro, tem que secar, né, velho? A única solução pro Vasco também, às vezes, é secar, porque se os adversários continuarem vencendo, o Vasco vai ser rebaixado. Porque o que a gente viu aí é uma reação absurda do Santos, uma reação que ninguém imaginava. O Santos já estava praticamente rebaixado. E aí, os caras goleiam o Vasco, ganham do Bahia fora de casa, ganham do Palmeiras fora de casa e já se distancia totalmente da zona do rebaixamento. E o Vasco volta para a zona. O Bahia também reagiu na competição, estava bem lá embaixo, conseguiu uma vitória fora de casa, uma vitória expressiva em cima do Goiás. E também é um adversário que está ali, né? Além, claro, dos outros times que estão buscando reações, né? O caso do Coritiba ontem. O Coritiba ainda pode ser um time que pode vir a incomodar o Vasco, já que venceu o Atlético Mineiro fora de casa ontem, né? Olha só, é um campeonato que nada está favorável ao Vasco e o Vasco tem que fazer o mínimo do mínimo, que é conseguir vencer os seus jogos em São Januário. Esperamos que isso volte a acontecer já na próxima rodada contra o Fortaleza. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Vasco, o que você achou desse jogo terrível que foi esse empate contra o São Paulo, se você acredita que o Vasco será capaz de vencer os próximos jogos. Além do Fortaleza, que o Vasco irá enfrentar aí no dia 18, o Vasco vai jogar dia 22 contra o Flamengo,
Fora de casa, jogo com o mando de campo do Flamengo, mas a torcida vai ser meio a meio, né? O jogo será no Maracanã. Também iremos enfrentar o Internacional no dia 26 em São Januário. O Vasco vai ter aí 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro, não vai precisar viajar, os jogadores não vão precisar se desgastar com viagens. No mínimo aí a gente tem que conseguir pelo menos 7 pontos, empatar com o Flamengo, ganhar do Fortaleza e ganhar do Internacional. Tem que conseguir isso aí, meu amigo, porque senão vai cair de divisão. Depois vai enfrentar fora de casa o Goiás, confronto diretíssimo, e também vai visitar o Cuiabá, que é um time que a gente não sabe se vai brigar na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. Deixa aí nos comentários quantos pontos você acredita que o Vasco vai fazer nesses próximos 5 jogos. Fortaleza em casa, Flamengo fora, Internacional em casa, Goiás fora e Cuiabá fora. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? De acordo com sites especializados, o Vasco tem de 39,2% a 47,8% de chances de ser rebaixado. O empate contra o São Paulo em São Januário e também as vitórias dos nossos adversários fizeram com que a porcentagem aumentasse aí drasticamente, né? O Vasco estava beirando os 20% ali de chance de ser rebaixado e agora, com esses resultados terríveis que aconteceu na rodada e claro, o Vasco não conseguir jogar bem, aumentou a porcentagem e as chances do Vasco de ser rebaixado. Obviamente o torcedor está muito confiante ainda que o Vasco vai sair dessa situação e que vai reverter todo esse cenário e ficar na primeira divisão, porque em caso de descenso será mais uma vez o Vasco se reconstruindo, mais uma vez reformulação de elenco, tudo aquilo que a gente já sabe, né, cara? Um dado bem curioso, né? Pra quem não sabe, caso o Vasco seja rebaixado, o CEO do Vasco atualmente é o Lúcio Barbosa e também o diretor executivo do Vasco de Futebol, Paulo Brax, serão demitidos imediatamente. Se o Vasco for rebaixado, chegar na 38ª rodada, o Vasco caiu para a segunda divisão, eles são demitidos imediatamente do clube e a SAF do Vasco irá trazer novos profissionais para esses cargos, né? Lógico que a gente não espera que isso aconteça. Claro, eu quero a saída do Paulo Brax, mas com o Vasco na primeira divisão. Eu acho que isso seria interessante, porque foi ele que colocou o Vasco nessa situação ao manter o Maurício Barbieri por um turno, praticamente um turno todinho do Campeonato Brasileiro. Se você joga um primeiro turno de Campeonato Brasileiro e não consegue fazer absolutamente nada, como foi o caso do Vasco, virar saco de pancadas, o seu destino ou é a Série B ou um milagre de ficar na 16ª colocação. Só tem esses dois caminhos. E o Vasco arriscou bastante ao defender a permanência do Maurício Barbieri por muito tempo. O cara tinha que ter sido demitido quando o Vasco foi eliminado vexatoriamente, humilhado pelo ABC em São Januário. Um time que já caiu para a 3ª divisão na Série B. Infelizmente, o Vasco foi eliminado por esse time. A diretoria do Vasco, infelizmente, acreditou que o Maurício Barbieri era um Pepe Guardiola, segurou o treinador o máximo que ela pôde, não queria demitir o Maurício Barbieri, essa é a verdade, não queria demitir ele. O cara continuou rebaixando o Vasco para a 2ª divisão. O Vasco estava rebaixado quando o Maurício Barbieri deixou o Vasco e o Ramon Dias agora tenta fazer um milagre dos deuses para deixar o Vasco na 1ª divisão. A situação é muito complicada do Vasco devido ao péssimo primeiro turno que fizemos, devido às péssimas escolhas e às contratações que foram feitas no início da temporada, e a manutenção do Maurício Barbieri foi crucial para que o Vasco esteja hoje brigando para não cair de divisão. Deixa aí nos comentários aí se você acredita na salvação do Vasco ou se você acha que tá bem difícil a situação aí no Campeonato Brasileiro. Bom, e por falar em reformulação, né, a gente espera que isso não aconteça drasticamente no Vasco, porque a gente quer, claro, que o Vasco fique na 1ª divisão, mas mesmo ficando na 1ª divisão ou caindo para a 2ª, fato é de que vários jogadores estão com um contrato se encerrando no fim dessa temporada e muitos desses nomes aqui deverão sair do nosso clube. Além desses jogadores, tem um jogador que chama a atenção aí do Palmeiras. Ele tem contrato com o Vasco, um contrato longo, mas atualmente os jogadores que estão com o contrato se encerrando no final desse ano são aí o atacante Alex Teixeira, muito pouco utilizado aí pelo técnico Ramon Dias, o meio-campista Bruno Prachedes. Esse aqui vive uma situação um pouco diferente dos demais jogadores, né? Ele tem que ser comprado para permanecer no Vasco. A conta é simples, o Vasco tem que pagar o Red Bull Bragantino cerca de 24 a 26 milhões de reais para comprar ele em definitivo. Caso o Vasco não faça essa compra, ele voltará ao Red Bull Bragantino. Outros jogadores que vivem um cenário parecido com o do Prachedes, que são jogadores que estão emprestados ao Vasco, casos aí do atacante Sebastião Ferreira, também do goleiro Ivan, do zagueiro Robson Bambu, que pertence ao Nice da França, e também o Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro. Todos esses nomes estão emprestados ao Vasco, e se o Vasco quiser ficar com eles para a próxima temporada, vai ter que comprar em definitivo esses atletas. Sinceramente, eu acredito que nenhum deles irá ficar no Vasco. Se fosse para ficar com algum, eu ficaria somente com o Ivan, tentaria aí buscar um acordo com o Corinthians para ficar com o goleiro em definitivo. Outros jogadores que pertencem ao Vasco, mas
profissionais que estão com o contrato se encerrando. A gente falou do Alex Teixeira e também tem outros jogadores nessa situação, né? O lateral direito, Gabriel Dias, está voltando de lesão. O Zé Gabriel, que é titular incontestável hoje do time do Vasco, acredito que deverá ter o seu contrato renovado, com o Vasco sendo rebaixado ou o Vasco ficando na primeira divisão. O zagueiro Michael ainda é uma dúvida, não sei se esse zagueiro irá permanecer no Vasco para a próxima temporada. E também o atacante Rossi, esse com certeza deverá ter o seu contrato renovado com o Vasco na primeira ou na segunda divisão, exceto se aparecer uma proposta monstruosa, astronômica para o jogador deixar o Vasco e voltar talvez para a Arábia Saudita. Deixem nos comentários qual desses jogadores você aproveitaria para a próxima temporada, quem você renovaria o contrato, se você acha que vale o Vasco pagar 24 a 26 milhões de reais ao Red Bull Bragantino para ficar com o Bruno Prachedes em definitivo. Agora a situação é de um jogador diferente, né? Um jogador que é um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, que vem chamando a atenção do mercado, é o atacante Gabriel Peck, né? Dias atrás a gente trouxe informações aqui que o Vasco recusou propostas do Nantes da França e também do Atlanta United pelo atacante. Agora surgiu informações, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, sobre um possível interesse do Palmeiras no jogador. Acompanha aí agora o que disse o Jorge Nicola, como que está essa possibilidade do Gabriel Peck deixar o Vasco e jogar no Palmeiras. O jogador que interessa ao Palmeiras no Rio de Janeiro não é o Bruno Henrique, e sim o Gabriel Peck. Há um equívoco importante nessa afirmação. Nem Anderson Barros, nem Leila Pereira desmentem ou descartam o interesse do Palmeiras no Bruno Henrique. Então, ainda que o Palmeiras possa, de alguma maneira, ter interesse no Gabriel Peck, dizer que o Palmeiras não tem interesse no Bruno Henrique é um equívoco. O Palmeiras tem interesse, já abriu negociações, fez proposta e torce para que não exista um acordo entre o Bruno Henrique e o Gabriel Peck e esse negócio avance. Sobre o Gabriel Peck, jogador de 22 anos de idade, melhor temporada da carreira, com a camisa do Vasco são 37 jogos, 12 gols e 4 assistências, tem contrato longo com o Cruz Maltino, vínculo até dezembro de 2026, recentemente foi procurado pelo Nantes, oferta de 6 milhões de euros que o Vasco recusou. Só olhando esses números já me pareceu esquisito o interesse do Palmeiras no Gabriel Peck, mas fui consultar uma fonte e a pessoa disse que não faz nenhum sentido que o Palmeiras pense em contratar o Gabriel Peck. Especialmente porque esse tipo de jogador, que não é titular absoluto, não tem papel de protagonista nem no seu time, você traz um jogador desse e ele tira espaço de jogadores extremamente importantes e com enorme futuro, como por exemplo o Luiz Guilherme e também o Messinho. O Luiz Guilherme, que eu contei para vocês com exclusividade, já tem a oferta do Bayern de Munique e também do Chelsea. Então, essa pessoa do Palmeiras desmentiu o interesse em Gabriel Peck e afirmou que, de fato, no Bruno Henrique, sim, há um interesse, porque o Bruno chegaria para ser titular absoluto e peça decisiva enquanto o Dudu não volta. Pois é, pessoal, uma situação aí que a gente não sabe ao certo o que irá acontecer. Se o Palmeiras vai vir realmente querendo contratar o jogador, eu acredito que não. Acho que o Vasco não deverá aceitar caso chegue uma proposta do Palmeiras. Se não aceitou uma proposta da Europa, do Nantes, por exemplo, do Campeonato Francês e também lá dos Estados Unidos, do Atlanta United, não vejo sentido o Vasco aceitar uma proposta do Palmeiras, um rival em tese direto do Vasco aqui no Campeonato Brasileiro, logicamente se permanecemos na primeira divisão. Deixe nos comentários aí se você venderia ou não o Peck para o Palmeiras. Porém, de acordo com essas informações, existe sim o interesse do Palmeiras, ainda não foi confirmado, mas pode ser que, quem sabe, intensifique as conversas com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.